Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar sobre aposentadorias no teto do INSS, porque nem todos os trabalhadores que contribuem com valores altos sobre o teto do INSS, hoje 7.507,49, conseguem receber o máximo pago pela Previdência Social ao ter a aposentadoria concedida, especialmente após a reforma da Previdência que mudou a fórmula de cálculo dos benefícios. Então, a diferença ocorre por vários motivos. Além das alterações no cálculo, houve o uso de diferentes índices de correção monetária sobre os benefícios previdenciários ao longo dos anos, o que resultou em um descompasso entre o quanto o segurado contribui e o quanto ele pode receber. Então, o valor da aposentadoria do INSS corresponde a 60% sobre a média salarial para quem tem o tempo mínimo de contribuição, que é de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens, mais 2% a cada ano extra. Em geral, quem paga o INSS sobre o teto durante toda a vida laboral e se aposenta com 35 anos de contribuição para as mulheres e 40 anos de contribuição para os homens, aí sim recebe em média o valor de R$ 6.953,83. O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é o índice utilizado para o reajuste de salários e aposentadorias no país. Então, um homem com 35 anos de contribuição tem direito a um benefício de 90% sobre a média salarial. Para receber 100% da média, precisa ter contribuído ao menos 40 anos. E uma mulher com um tempo mínimo de 30 anos de contribuição, ela recebe 90% sobre a média salarial. Então, para receber 100%, a segurada precisa de ao menos 35 anos de contribuição. Caso a média salarial seja de 3.000, por exemplo, o valor a ser pago de aposentadoria para mulheres com 30 anos de contribuição e para os homens com 35 anos de pagamento, a Previdência Social será em média de R$ 2.700. Então, a troca de índice de correção dos benefícios previdenciários ao longo dos anos é o principal motivo dessa discrepância. Em alguns anos, foi usada a ORTN, que é a Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional. Teve o IPCR, que é o Índice de Preços ao Consumidor Restrito, e o IRSM, que é o Índice de Reajuste do Salário Mínimo. E muitos deles não refletiam a correção da inflação da época. Então, isso ajudou a impedir que os benefícios previdenciários fossem pagos no valor do teto. Bom, para conseguir a média teto, é preciso que o cidadão ele tenha um índice de cálculo do benefício previdenciário de 100% sobre sua média salarial. Então, esse índice ele é calculado conforme o número de anos de contribuição. Então, para ter um benefício no valor do teto do INSS, um homem precisaria de índice de 108% sobre a média salarial, o que significa que teria de contribuir com a Previdência
por ao menos 44 anos. No caso das mulheres, o índice seria de 106%, o que dá 38 anos de contribuição. A nova fórmula de cálculo das aposentadorias, ela faz com que a pessoa só consiga receber o teto se tiver bastante tempo de contribuição, após julho de 94. Então, um homem com 45 anos de contribuição, ele vai ganhar 110% da média do seu salário de contribuição. Há diversas variantes que podem interferir no valor final da aposentadoria, como em qual regra de transição o segurado ele se encontra em 2023 e se já tinha direito ao benefício em 2019, quando a reforma da Previdência passou a valer. Então, um segurado que tem hoje 100 pontos, ao somar idade e tempo de contribuição, ele pode se aposentar pela regra de pontos com 100% da média salarial. No entanto, dependendo do perfil, o trabalhador ele poderá ter índice de 108% sobre sua média. É um caso de um profissional com 64 anos de idade e 44 anos de contribuição. Agora temos ainda a revisão da vida toda, para quem se aposentou até 2019, ou depois com as regras até 2019, que o segurado tinha contribuições antes de 94 em outras moedas e com outros índices de correção. Bom, por isso, cada caso ele deve ser estudado isoladamente. O teto do INSS é o valor máximo que pode ser pago por um benefício previdenciário. Então, nesse ano, o teto é de R$ 7.507,49. Além disso, o valor limite para a base de cálculo das contribuições à Previdência Social feita por trabalhadores com carteira assinada e autônomos. Então, esse limite ele muda a cada ano, com a correção dos benefícios previdenciários em janeiro, após o IBGE divulgar a inflação do ano anterior. Bom, quais são as regras para se aposentar em 2023? Após a reforma da Previdência, a gente tem 5 regras de transição para a aposentadoria. Por pontos, por idade mínima progressiva, com pedágio de 50%, com pedágio de 100% e idade mínima na aposentadoria por idade das mulheres. Bom, a regra de pontos, ela é uma das 3 que sofreram alteração todos os anos. Então, nela o segurado precisa atingir uma pontuação mínima ao somar a idade com o tempo de contribuição. Em 2023, os homens deverão ter pelo menos 100 pontos, enquanto que as mulheres precisarão de 90 pontos para ter o direito ao benefício. É preciso ainda pelo menos 30 anos de pagamentos ao INSS no caso das mulheres e 35 anos quando homem. Bom, na idade mínima progressiva, que é uma outra regra, acrescenta-se 6 meses à idade mínima, que dá direito à aposentadoria a cada ano. Bom, para solicitar o benefício em 2023, a segurada precisa ter pelo menos 30 anos de contribuição, além de 58 anos de idade. O segurado precisa ter 35 anos de contribuição ou mais e 63 anos de idade. O pedágio de 50%, que é uma outra regra, é válido apenas para aqueles trabalhadores que estavam até 2 anos da aposentadoria quando a reforma entrou em vigor. Ou seja, homens que tinham ao menos 33 anos de contribuição e mulheres que fizeram o recolhimento por pelo menos 28 anos até 13 de novembro de 2019. Então, essa regra diz que a pessoa precisa cumprir metade do tempo de contribuição que faltava na data do início da reforma, sendo que é exigido o tempo mínimo de 35 anos de pagamento à Previdência para homens e 30 anos para as mulheres. No pedágio de 100%, que é outra regra de transição, o segurado precisa trabalhar o dobro do tempo que faltava para se aposentar quando as novas regras entraram em vigor.
Então, nesse caso, também é necessário que os homens tenham pelo menos 60 anos de idade e 35 de contribuição, e que as mulheres tenham 57 anos de idade e 30 anos de pagamentos ao INSS. Então, a aposentadoria por idade, ela teve a última mudança nesse ano, em 2023, quando passou a se exigir das mulheres 62 anos para se aposentar. No caso dos homens, a exigência ela não mudou e já era 65 anos de idade antes mesmo da reforma da Previdência. Bom, como conseguir comprovar mais tempo de contribuição? Além do emprego formal, como profissional com carteira assinada ou como autônomo, o segurado ele pode conseguir provar mais tempo de contribuição caso se enquadre em algumas regras aceitas pela Previdência Social. Então, quem trabalhou por algum período em atividade prejudicial à saúde antes da reforma poderá converter o tempo especial em comum, com bônus no período de contribuição. Podemos incluir no INSS os seguintes períodos: tempo de aluno-aprendiz, se o aluno recebia alguma contrapartida, mesmo que não fosse em dinheiro. Em curso profissionalizante, ele tem direito a incluir o tempo na contagem da aposentadoria. O mesmo vale para bolsistas, menos estagiário e seminaristas. Serviço militar. O período em que o segurado esteve nas Forças Armadas conta como tempo de contribuição. O trabalho temporário. Então, quando aquele segurado ele faz um trabalho temporário, o registro aparece nos carimbos da carteira de trabalho, na parte das anotações gerais. Como não estão na anotação dos contratos de trabalho, podem ficar de fora, então precisa tomar cuidado, porque se incluir esse período, aumenta a aposentadoria. Atividade especial, como eu comecei a falar, esses períodos considerados especiais, eles podem ser incluídos na aposentadoria. No entanto, essa regra só vale para atividades até a reforma da Previdência, que passou a valer em novembro de 2019. Quando convertido esses períodos de tempo especial, eles aumentam em 20% de tempo comum para as mulheres e 40% para os homens. O pagamento como contribuinte individual ou facultativo. Então, se o segurado fez contribuições por meio de carnê ao INSS em algum período, o tempo também vale na aposentadoria, mesmo que seja por alguns meses. A mesma regra é aplicada a quem paga o INSS como facultativo, em algum momento, seja porque estava estudando ou porque estava desempregado. Bom, o trabalho em serviço público também conta, porque esses períodos de trabalho como servidor podem ser comprovados com a CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. É o caso, por exemplo, de um professor que pode ter trabalhado no setor público e depois migrado para o setor privado. Ao se aposentar, ele deve levar o tempo de serviço público ao INSS para aumentar as suas contribuições e ganhar mais na aposentadoria, ou conquistar o direito ao benefício o quanto antes. E o trabalho rural também conta, com menos de 12 anos de idade, também pode ser contado, porque atividade no campo, mesmo com idade inferior a 12 anos, pode ser computado na conta da aposentadoria. No entanto, nesse caso, o trabalhador ele deverá ter provas como o registro em sindicato ou cooperativa rural, entre outros documentos. O difícil, do trabalho rural é você comprovar. Bom, o trabalho urbano com menos de 16 anos de idade, então quem trabalhou antes para completar 16 anos em atividade remunerada
pode incluir o tempo na contagem do INSS. Desde 2019, o trabalho na infância ou na adolescência também conta na aposentadoria. Para isso, é preciso apresentar provas da atividade, como recibos de pagamento e até fotografias. Bom, o período de trabalho reconhecido na Justiça, se o trabalhador ele ganhou uma ação trabalhista que aumentou o tempo do contrato ou reconhece um vínculo empregatício, esse período ele também entra, tá, na conta da aposentadoria. Porque muitas vezes a pessoa acha que só a ação trabalhista ganha, mas não é, precisa comprovar. Bom, o período também de recebimento de benefício por incapacidade, se o trabalhador esteve afastado do INSS, seja por um curto período recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o período precisa constar no CNIS, caso o segurado tenha feito contribuições antes e depois à Previdência. Se não estiver, o prazo pode ser incluído. No entanto, é preciso que o período de afastamento esteja intercalado entre contribuições. Tem que ter contribuição antes e depois. Bom, como saber o valor da aposentadoria? O valor exato da aposentadoria do INSS normalmente é conhecido pelo segurado após receber o benefício. O cálculo ele pode ser feito por um especialista em cálculos previdenciários com um planejamento previdenciário. Aí sim será possível se aposentar sem surpresas e da melhor forma possível. Bom, de acordo com as estatísticas mais recentes do INSS, mais de 50% dos beneficiários eles recebem o salário mínimo de aposentadoria fixado em 1.320 em 2023. Essa estatística ela ressalta a preocupação em relação à renda insuficiente para aposentados, levando muitos deles a retornar ao mercado de trabalho. Então, outro ponto, destacado pela pesquisa do INSS é que aproximadamente 46% dos aposentados eles não têm certeza sobre até que idade pretendem continuar trabalhando. Então, essa incerteza é uma consequência direta da necessidade de você precisa complementar os benefícios do INSS para você manter o padrão de vida. Então, a reforma da Previdência, ela também desempenha um papel significativo, tornando necessário que os brasileiros trabalhem por mais tempo. Isso ressalta a importância de se investir para garantir um futuro financeiramente seguro e independente. Mas é possível se aposentar sem depender unicamente do INSS? A resposta é sim. No entanto, para você garantir uma aposentadoria tranquila, é fundamental você planejar e investir de forma inteligente para o futuro. Então, estratégias para se aposentar sem depender do INSS. A Previdência Privada ela oferece planos com contribuições voluntárias e diferentes modalidades tributárias, como o PGBL e o VGBL, que são adaptáveis ao seu perfil e necessidades. Eu, particularmente, não gosto porque o banco sempre ganha e entendo que existem outras opções mais vantajosas financeiramente. Bom, investimentos em ações. Investir em ações de empresas sólidas pode gerar ganho de capital e dividendos, tornando-se uma fonte de renda na aposentadoria. Mas a pessoa ela precisa fazer um curso para saber aplicar na bolsa e não perder dinheiro. Existe o Tesouro Direto, porque os títulos públicos do Tesouro Direto de baixo risco, eles podem compor uma estratégia de longo prazo para a aposentadoria. Debêntures, investir em debêntures, títulos de dívida de empresas, pode diversificar a sua carteira de investimentos para a aposentadoria. Holding, você investir em holdings
oferece exposição a diferentes setores da economia e permite uma gestão eficiente dos ativos. Contas offshore, mas isso precisa tomar muito cuidado em países estrangeiros, seguindo as leis e regulamentações, principalmente do Brasil. Elas podem ser usadas para diversificação de ativos e planejamento tributário, mas precisa seguir direitinho a lei para você não cometer evasão de divisas. Cuidado com isso. Conheço gente que se prejudicou muito com isso. Bom, seguro de vida, porque além da proteção financeira, o seguro ele pode ser usado para um planejamento sucessório e acumulação de patrimônio na aposentadoria. Bom, vale a pena buscar uma aposentadoria independente do INSS? Bom, a busca por uma aposentadoria independente do INSS, não estou falando para deixar de pagar, mas alguma coisa para complementar. É um objetivo alcançável, porque ao diversificar as fontes de renda e adotar estratégias de investimentos inteligentes, é possível você construir um futuro financeiramente seguro e com maior qualidade de vida. Então, se você souber, porque assim, com a reforma da Previdência, a necessidade de trabalhar por mais tempo, investir para garantir o padrão de vida na aposentadoria é fundamental. Então, a independência financeira na aposentadoria, ela é viável por meio de estratégias de investimento adequadas, permitindo que aquele cidadão desfrute de um futuro financeiramente seguro e livre de dependência do governo ou de parentes, porque você trabalha uma vida inteira e no final você tem que depender de parentes ou de governo, é complicado. Então, se você soubesse planejar, faça um curso, veja quais são os investimentos, se você aplicar na bolsa, se você tiver paciência, porque não é aplicar de qualquer jeito, você tem que estudar, você tem que aprender a ver um balanço de uma empresa. Então, se você souber, porque quem aplica só, vou investir na bolsa, tal ação tá alta, eu compro, isso você está especulando e aí você vai perder dinheiro. Então, você precisa fazer de uma maneira segura, mas eu não estou dizendo para não pagar o INSS, até porque ele é o melhor seguro que tem, você vai complementar. Então, você vai pagar sim o INSS e, paralelo, você vai ter uma cesta onde você vai fazer vários investimentos, para que lá na frente, porque passa muito rápido, quando a gente vai ver, já foi, e aí você fica dependendo dos outros, você não tem dinheiro, é muito complicado. Então, não espere chegar nisso, e para a aposentadoria, faça um planejamento previdenciário que vai te ajudar em muito saber com quanto você vai se aposentar. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.